Esse vídeo aqui é um resumão para quem está se preparando para assistir a segunda temporada de Ruptura. E aí precisa se lembrar muita coisa que aconteceu na primeira temporada, não quer reassistir tudo, pois tá aqui. Tem esse vídeo, eu fiz esse trabalho pra você, tá? Aproveita e compartilhe com aquele amigo ou com aquela amiga que precisa também desse tipo de serviço e que também não tem a paciência pra rever tudo antes de começar essa nova jornada. Combinado? Vamos lá fazer o resumo da primeira temporada de Ruptura, evento a evento. A série começa com a mulher acordando sobre uma mesa de escritório. Ela aparenta estar sem memórias e ela não sabe responder perguntas que está vindo de uma caixa de som ali naquele ambiente. Ela está sozinha. A partir daí acompanhamos o dia a dia da empresa Lumon, que tem um detalhe bem curioso a ser lembrado. Os funcionários desses setores que acompanhamos aí durante essa jornada aceitaram o procedimento de ruptura, daí vem o nome da série. É um procedimento que envolve a instalação de um chip em suas cabeças, que faz com que quando eles entram no elevador da empresa, logo no início do expediente, todas as memórias do mundo externo são apagadas ou pausadas. No fim do dia, ao deixarem o trabalho, as lembranças do ambiente corporativo são bloqueadas e a mente da vida normal é retomada. Assim, a partir de agora eu vou chamar de sujeito interno e sujeito externo. Sujeito externo é aquele que está fora da Lumon. Sujeito interno é aquele que está dentro da empresa, portanto, sem as memórias de quem está de fora e vice-versa. O protagonista dessa série é Mark Scout. Ele parece ser um bom funcionário do Departamento de Mineração de Macrodados. E descobrimos com o tempo que ele aceitou fazer a ruptura para lidar com o luto que teve a partir da morte repentina da esposa em um acidente de carro. Mark trabalha com Irving e Dylan. O trabalho deles consiste basicamente em passar o dia inteiro analisando números enquanto os cataloga em pastas. Nem eles e nem nós temos a noção exata do propósito dessa atividade. Mark recebe a notícia de sua chefe, a Harmony, de que o seu amigo e também ex-chefe, o Pete, ele foi demitido. Como consequência, Mark é promovido a chefe do setor e a sua primeira missão é recepcionar Haley, justamente a mulher que estava lá sob aquela mesa, lá na abertura da série. Haley, totalmente arredia, cria muita resistência em permanecer naquele local e mesmo depois de assistir a uma gravação sua, da sua versão externa, dizendo o contrário, ou seja, que ela deve permanecer lá, ainda assim, ela continua muito reticente. Fora da empresa, encontramos pela primeira vez o Mark externo em um jantar na casa da sua irmã, a Devon, que está grávida do marido, o coach motivacional Ricken, e também autor de um livro que vai ser importante daqui a pouco. Durante a conversa, um tanto desconfortável, diga-se de passagem, os convidados discutem os aspectos éticos do procedimento da Lumon, a tal ruptura. Afinal, é moralmente aceitável dividir uma pessoa para que ela permaneça fora do trabalho e dentro do trabalho de maneiras diferentes? Mark, cético, apenas responde: não são duas pessoas. Lá sou eu mesmo trabalhando. A série então começa a lançar suas primeiras perguntas sobre os limites e as implicações do processo de ruptura. No dia seguinte, enquanto janta sozinho no restaurante, Mark é abordado por um homem que inclusive o estava observando na noite anterior do lado de fora da casa onde ele dormia. Esse homem é Pete Kilmer, o seu amigo, não amigo na vida externa, o seu amigo do trabalho que havia sido demitido. Obviamente, Mark não o reconhece do lado de fora do trabalho por conta da ruptura, mas parece, de alguma maneira, achar aquele rosto minimamente familiar, ou pelo menos estranho. Pete fala que conseguiu interromper a ruptura e por isso vem sendo perseguido pela Lumon desde então. Ele dá um cartão para Mark com um endereço no verso dizendo que ali o ex-colega de trabalho pode encontrar algumas respostas que nem sabe que ainda procura. Quando Mark volta para casa, nós espectadores temos uma grata surpresa. A senhorita Selvig, a vizinha do nosso protagonista, é na verdade Harmony Cobell, a sua chefe dentro da Lumon. E aparentemente, ela não foi submetida à ruptura. A primeira reação de Mark é tentar ignorar o que está acontecendo, tá? É bom lembrar isso. É ignorar que ele encontrou com o Pete, que ele recebeu o cartão, Enfim, ele vai se afastando das dúvidas, como eu disse, que nem sabe que tem. Inclusive, ele busca nesse inteirinho engatar um novo relacionamento. Os primeiros encontros, porém, são desastrosos, já que ele ainda não para de falar sobre a sua ex-esposa. Em um desses encontros, ele acaba se envolvendo em uma briga com manifestantes que protestavam contra a Lumon e contra o processo de ruptura.
Halle segue não aceitando facilmente continuar naquele escritório e tenta fugir diversas vezes, chegando a enviar um recado escrito para sua versão externa. Em uma dessas várias tentativas, ela é barrada por Doug, o chefe de segurança. Mark, como supervisor dela, assume a responsabilidade pelo incidente e é enviado para a chamada sala de descanso, que de descanso não tem muita coisa. Na prática, é uma espécie de sala de tortura ou sala de castigo, onde a pessoa é forçada a repetir o mesmo pedido de desculpas por horas. Irving, interpretado pelo excelente John Turturro, ele começa a ter alucinações, ele vê algo parecido com tinta preta saindo do seu computador. Seth, o supervisor que sempre carrega um sorriso muito estranho e muito forçado, o encaminha para sessões com a psicóloga da empresa, uma personagem que terá grande destaque ao longo dessa temporada e se chama Casey. Guarde esse nome. Durante as sessões, a Casey faz perguntas tendenciosas, tentando convencer o nosso querido Irving de que tudo não passa da imaginação do funcionário. Antes de ser atendido, Irving se encontra na sala de espera com Burt, que é o chefe do departamento de ópticas e design, interpretado por ninguém menos do que Christopher Walken. E essa conexão entre os dois será explorada bem profundamente nos próximos episódios. O Mark externo ainda está meio abalado com o encontro que ele teve com o Pete e decide ligar para Seth, avisando que ele está com indisposição estomacal e não irá trabalhar. Começa aí uma perseguição, digamos assim, de curiosidades do Mark. Aproveitando esse dia de folga, ele vai até o endereço escrito no verso no cartão que o Pete o deu e o encontra justamente numa estufa. Pete ainda parece um estranho para o Mark, para o Mark externo, mas o alerta sobre o perigo que a Lumon representa e revela que foi submetido ao processo de reintegração, ou seja, uma reversão, uma ruptura ao contrário. Pete recebe abrigo de Mark em sua casa, mas logo na primeira noite as coisas começam a ir mal. Ele sofre com dores de cabeça, sangramentos nasais e é atormentado por visões dos momentos em que trabalhava na Lumon. Ele explica que a Lumon está lentamente matando as pessoas e que após a reintegração, as suas memórias de toda a vida parecem comprimidas, embaralhadas, fazendo com que ele perca a noção de tempo, realidade e também de identidade. Enquanto Mark está fora, o seu cunhado, o Ricken, deixa na porta da sua casa uma cópia do seu livro de autoajuda. Ele se chama O Você Que Você É, uma biografia espiritual de você. No entanto, a senhora Selvig, que é a sua vizinha, a vizinha do Mark, que lembrando é a Harmony lá na Lumon, pega o livro antes que Mark o veja. Aproveitando a ausência do vizinho, Harmony invade a sua casa à procura de Pete, mas não o encontra. Paralelamente, vemos Harmony conversando ao telefone com alguém de dentro da Lumon, o que deixa claro dessa vez que ela não passou pelo processo de ruptura e está ciente de tudo o que acontece em ambos ambientes. Harmony enfrenta pressões da Lumon, vindas de Natalie, uma representante do temido Conselho. A Harmony, porém, só conversa com o Conselho ali pelo telefone, de uma maneira bem fria, diga-se de passagem. Natalie questiona o paradeiro do Pete, mas Harmony desconversa, afirma não saber onde está o antigo funcionário. Quando perguntada sobre a possibilidade de Pete ter feito uma reintegração, Harmony desconversa, descarta a ideia e alega que isso é impossível. No escritório da Lumon, Halle continua determinada a escapar. Ela faz um pedido formal de demissão que é negado prontamente pela sua versão externa. Tentando se comunicar, ela escreve mensagens em seu próprio braço e até tenta engolir uma tampa de caneta com um recado. Mas nenhuma das tentativas dá certo e em uma delas ela é impedida por Mark, que já começa a demonstrar um pouco de paranoia com relação ali a Lumon. Mas ainda é muito incipiente, diga-se de passagem, muito incipiente. Para acalmar os ânimos, Mark leva a sua equipe para a Perpetuidade. É um museu com manequins dos antigos CEOs da Lumon e também algumas representações de ambientes das suas casas. Muito sinistro, diga-se de passagem. Enquanto os colegas se distraem ali naquele momento, parecem hipnotizados pelas figuras históricas, o Irving se mostra muito entusiasmado, inclusive se voluntariando como um guia turístico. O cara parece saber toda a história da Lumon. Ele é aquele funcionário que sabe todas as fofocas, todos os detalhes e que tenta manter as coisas no lugar. Halle é o contrário. Ela tenta mais uma vez fugir, mas é capturada pelo chefe de segurança. Agora é ela quem vai para a temida sala de descanso, entre aspas, mais uma vez. E lá ela é forçada a pedir desculpas repetidamente por um bom tempo.
E ela volta assim bem diferente, bem impactada com aquela experiência. Fora da Lumon, Pete foge da casa de Mark e sofre um colapso em uma loja de conveniência. Mark chega a tempo de vê-lo sendo levado por uma ambulância, mas finge não conhecê-lo. De volta à sua casa, ele apaga todas as evidências de que o amigo desconhecido esteve ali, porém Pete esquece o seu celular debaixo da cama, algo que será muito importante mais tarde. Dentro da Lumon, Halle descobre um mapa que Pete havia escondido atrás da foto dos funcionários do porta-retratos de Mark. Ao encontrá-lo, Mark, começando a ficar um pouco dividido sobre a sua lealdade com a empresa, destrói o mapa. Mas esse mapa não vai ficar destruído de um todo, tá? Ele vai voltar mais à frente na temporada. Enquanto isso, Burt, o chefe do departamento de ópticas e design, convida os funcionários do departamento de mineração de macrodados para conhecer a sua sala. Apenas Irving aceita o convite. Tem uma contenda entre esses dois departamentos, né? Porém não Irving, que inicia ali uma aproximação inesperada com o nosso querido Bart. E também começa a despertar sentimentos bem mais profundos no relacionamento aí entre os dois. Vale destacar a belíssima química entre os atores John Turturro e o Christopher Walken, um dos pontos, eu acredito, mais altos aqui da primeira temporada. Lembra do livro que eu falei que a Harmony pegou lá da soleira da porta do Mark, lá no começo ali da temporada? Pois bem, Irving o encontra na sala de reuniões. Os funcionários observam aquele livro como um objeto estranho, quase como algo de outro mundo, o que de certa forma é, já que ele foge da rotina controlada da Lumon, ainda mais com o título daquele, né? O seu eu espiritual, você é você e esse negócio todo. A galera fica encantada por aquilo dali. E esse livro começa a ser peça fundamental na desconfiança que todo mundo passará a ter, não só da ruptura, mas da Lumon como um todo. Inclusive alimenta ainda mais o conflito interno do Mark, que considera entregar aquele livro à direção, mas por algum motivo decide guardá-lo. Em segredo, os funcionários leem o livro, e mesmo que as palavras motivacionais de Rick não tenham nem um pouco sido escrita para eles, a leitura os leva a questionamentos sobre o que realmente acontece na empresa. Todo mundo começa a ficar paranoico, sob alguma medida. Enquanto isso, Halle segue tentando sair da Lumon. Dessa vez ela tenta algo mais drástico. Ela ameaça cortar os próprios dedos e exige que os seus chefes gravem um vídeo em que ela pede demissão para sua versão externa. No entanto, mais uma vez, a externa nega o pedido e a Halle recebe uma mensagem contundente. Eu estou viva, você não. Eu tomo as decisões, você não. Se ameaçar cortar seus dedos, ou melhor, meus dedos novamente, ficará ainda mais presa nesse trabalho. Halle até que aceita um pouco mais aquele cenário, inclusive se torna uma boa funcionária ali, ela parece ter habilidade em colher aqueles dados. Mas ela vai tentar sair de novo de lá, daqui a pouco eu volto pra isso. Pete morre no hospital, Mark vai ao velório e ao conhecer a filha de Pete, vendo-a tocar com o pai a música Enter Sandman do Metallica, Mark parece sentir que de alguma forma a empresa separou aquela família. Perceba que a partir de agora, Mark da versão de fora e Mark interno começam a ter dúvidas muito parecidas com relação a Lumon. Durante o evento, ele encontra a sua vizinha, a senhorita Selvig. Ela aproveita a situação para remover o chip implantado na cabeça do defunto e entrega o chip a Doug, que confirma que ele foi adulterado e passou pelo processo de reintegração. Indo contra a recomendação de Doug de acionar o conselho, Harmony resolve escolher. Em vez disso, ela entrega o chip para o Seth e pede que ele encontre mais evidências de que realmente o Pete conseguiu passar pela tal reintegração. Adivinha quem segue na jornada de sair da Lumon? É ela, Halle. Ela não cansa. E agora, depois de inúmeras tentativas frustradas, ela tenta tirar sua própria vida, enforcando-se com o cabo de um computador. Mark a encontra pendurada e grita por socorro. Doug aparece e resgata Halle daquela situação. É uma das cenas mais tensas. Parece que tudo realmente vai sair do controle. Mas ele ordena que Mark volte rapidamente ao elevador, onde o processo de ruptura é acionado, fazendo com que ele esqueça os momentos finais daquele incidente. Adam Scott entrega uma performance impressionante nessa sequência inteira. Muda de expressão em segundos, traz um desespero absurdo, faz com que as duas versões externa e interna comecem a se misturar um pouco mais. Mark, preocupado com Halle, é informado por Doug que ela foi levada ao hospital e está se recuperando muito bem. Quando Halle retorna ao trabalho, Casey, a psicóloga, permanece ao seu lado durante todo o expediente para garantir que ela não tente algo parecido mais uma vez. E de novo Halle passa a ser uma
funcionária até bem efetiva. Enquanto isso, Irving, em busca de Burt pelos corredores da Lumon, encontra uma sala muito estranha, cheia de funcionários operando impressoras 3D. Logo, um clima tenso se instala entre os departamentos quando Seth envia para a impressora uma imagem obscura mostrando o pessoal do departamento de ópticas e design matando funcionários do departamento de mineração de macrodados. É isso mesmo. Dylan, sempre muito obcecado por bater metas para ganhar a tão desejada festa do Waffle e também desconfiado do Burt, prende o chefe do OMD em uma sala para questioná-lo sobre um possível ataque. Burt responde com sarcasmo, é um pouco enigmático, e a situação só se acalma quando Irving convence Dylan a visitar a sala dele, a visitar lá a sala do pessoal do design. Lá eles encontram outro quadro semelhante, mas com agora os papéis invertidos, mostrando que o setor deles, o setor do Dylan e do Irving, é que eram os algozes do setor do Burt. E lá eles também não são muito bem-vindos. A confusão realmente se instaura. Eu fico maluco nesse momento. As ameaças por meio das artes estranhas eram, na verdade, uma manobra do Seth para provocar discórdia e separar Irving e Burt. E não só isso, perceba como Irving se conecta com os quadros, Ele parece ter uma conexão diferenciada com os quadros que estão ali na Lumon. Mais à frente a gente vai entender por quê. Não esquece isso, tá? Em um desses momentos mais delicados ali, das discórdias, vemos os dois, o Burt e o Irving, em um ambiente com plantas, um raro símbolo de vida naquele cenário que mais parece um hospital. Eles encostam as suas cabeças em um gesto de afeto e quase chegam a se beijar. Isso não acontece porque aparentemente Irving ainda não está totalmente preparado para isso. As coisas vão ficando cada vez mais misteriosas quando Mark e Halle exploram os arredores da Lumon. Lembra do mapa? Pois bem, eles começam a explorar os arredores da Lumon e descobrem uma sala onde alguns cabritos estão sendo alimentados por mamadeiras. Essa descoberta faz com que eles realmente comecem a questionar o propósito dos números que refinam, e Mark também começa a dar um pouco mais de crédito para as paranoias de Halle, que talvez não sejam apenas mais paranoias. A ideia de que há um elemento ocultista na Lumon se torna mais presente quando vemos Harmony, a chefe, ajoelhada em um altar improvisado em sua casa. No altar há uma foto de Keir Egan, o fundador da empresa. E também há outros objetos bem intrigantes por ali, incluindo uma pulseira com o nome Charlotte. Mas quem seria Charlotte? Mark recebe uma advertência da sua chefe por ficar aí andando pelos corredores da Lumon. Como punição, ele terá que trabalhar até que o departamento alcance a meta trimestral, algo que Dylan sempre encarou como obsessão desde o início. Só que Mark, cada vez mais desconfiado dos estranhos acontecimentos, decide reunir os colegas do departamento de mineração de macrodados para descobrir o que a Lumon está realmente fazendo com eles. Seth interrompe a reunião, mas no processo, Dylan esconde uma carta encontrada no departamento de óptica e design com a intenção de levá-la para fora da empresa. Isso causa uma grave quebra de protocolo nas diretrizes da Lumon e, como resposta, Seth visita Dylan em sua casa e faz algo inédito e inesperado. Ele ativa o interno de Dylan fora da empresa. Dylan fica maravilhado ao descobrir como é a sua vida externa, que ele tem um filho, que ele tem uma esposa, que ele tem uma família. Essa revelação o transforma completamente, mostrando um lado bem diferente do Dylan obcecado por metas e também pela tal festa do Waffle. Seth o interroga até que ele revele onde escondeu a carta e depois reativa o Dylan externo. Mas isso é um ponto de virada importantíssimo, tá? O Mark externo, ainda abalado, pega o celular de Pete, que havia jogado no lixo durante um acesso de raiva. Ao ligar o aparelho, ele recebe imediatamente instruções para ir a um encontro. Do outro lado da linha está Ragaby, a cientista responsável pela criação do chip implantado nos funcionários da empresa. Arrependida das suas ações, ela confessa que ajudou Pete no processo de reintegração. Ragaby encontra Mark em uma escola abandonada e explica que se Pete tivesse confiado mais nela, poderia estar viva até agora. Doug, desconfiado de que Ragaby está por trás ali da reintegração, informa a Harmony, só que mais uma vez ela prefere abafar a descoberta. Harmony não quer que o conselho saiba que o processo de ruptura pode ser revertido. Por que, meu Deus? Ignorando as ordens, Doug segue por conta própria uma pista que o leva a um laboratório na escola abandonada, mas acaba morto por Ragaby, que o atinge com um taco de beisebol, e a partir daí ela entrega a Mark o cartão de acesso à sala de controle
do Doug, o cara lá da segurança. Eles finalmente podem dar um jeito de sair dali. De volta a Lumon, Mark tenta usar o cartão, mas é escoltado por Seth. Não consegue, portanto, fazer aquela empreitada. Agora, o departamento de mineração de macrodados está trancado por uma porta eletrônica e os funcionários só podem ir e vir com autorização do supervisor. O ambiente se torna cada vez mais tenso. Dylan, que antes aceitava tranquilamente a separação das lembranças, confessa agora aos colegas que viu o seu filho lá no mundo externo e não consegue mais parar de pensar nisso. Ele começa a desejar aquela vida externa como algo essencial, percebendo pela primeira vez a desconexão entre as duas versões. Com o cartão de Doug, Mark revela o seu plano: invadir a sala de controle, ativar os internos fora da Lumon e alertar as pessoas próximas sobre o que estão sofrendo ali dentro da empresa. Mark e Hallie vão à frente, enquanto Dylan fica para distrair Seth caso ele venha a aparecer. Irving, por outro lado, fica abalado ao temer que nunca mais pode ver o Burt. Quando vai ao departamento de Optic Design, ele encontra uma festa de aposentadoria para o amigo, para o affair, digamos assim, incluindo um vídeo de agradecimento gravado pelo seu externo. Irving fica revoltado porque agora acredita que aquilo é mais um plano de Seth para continuar separando-os. Contudo, dessa vez, não é bem o caso. Seth até permite que Irving participe da confraternização, já que Burt não voltará mais para a empresa. Enquanto isso, Mark e Hallie continuam com o plano. Eles invadem a sala de segurança e encontram um manual que explica como ativar os internos fora da Lumon, aquilo que a gente viu acontecer com o Dylan. Só que a partir disso eles percebem a necessidade de alguém ter que ficar lá naquela sala para operar os controles. E eles decidem quem que vai assumir essa missão crítica. Quem vocês acham que é? Fora da Lumon, o Mark externo está se afundando na bebida. Ele recebe a visita de Alexa, com quem vinha tentando iniciar um relacionamento. E os dois passam a noite juntos. Na manhã seguinte, Alexa volta para buscar o seu celular esquecido e fica chocada ao perceber que Mark ainda não superou a perda da esposa. Ele tenta convencê-la do contrário, rasga uma foto da Gemma, que é o nome da esposa dele, da ex-esposa, mas o gesto não é suficiente. Alexa percebe que ele realmente não está bem e decide ir embora. Ela estava certa. Logo depois, Mark pega a foto rasgada, junta as partes e finalmente a gente descobre quem é a Gemma na verdade. É a Casey, a psicóloga da Lumon. Nenhum dos dois parece ter consciência disso, mas agora a audiência sabe. Enquanto isso, conhecemos mais sobre o Irving externo. E ele é um pintor. As suas obras sombrias retratam os corredores da Lumon. Alucinações, alucinações que ele tem do lado de fora, só que também tá tendo do lado de dentro. E aí eu te lembro da tinta preta que ele viu ali, numa memória reprimida, num processo de falha ali da ruptura, ou pelo menos num lapso de falha durante o trabalho, durante o seu interno está lá executando e minerando aqueles dados. De volta ao escritório, o departamento de mineração de macrodados finalmente bate a meta trimestral. As luzes piscam como em uma boate e todos dançam para celebrar. O time ganha a tão desejada festa do Waffle e Mark escolhe Dylan para receber o prêmio. Só que não é pelo prêmio em si, é na verdade um plano maior para avisar as versões externas sobre o que está acontecendo na Lumon. Aproveitando que vai ficar mais tarde para a festa, é Dylan quem irá para a sala de controle manter os botões apertados, portanto, os internos acordados no mundo externo. Antes da festa, Mark é chamado para uma consulta com Casey, que revela que foi demitida. Ela se despede de Mark, diz que adorou conhecê-lo e que viveu bons momentos com ele. Só que agora a gente sabe que Casey é Gemma, e a conexão entre eles fica muito mais evidente. Não é necessariamente o que eles estão falando, não é o que eles estão dizendo. Menino, é uma confusão. Inclusive, reassistindo a série, eu consegui perceber como o comportamento de Mark dentro da Lumon, ao interagir com a Casey, se assemelha bastante com alguns trejeitos da sua versão externa. Só que na Lumon, vemos Mark se aproximando cada vez mais da Hallie e um sentimento começa a surgir entre eles. O beijo entre os dois acontece momentos antes de Hallie entrar no elevador, ao final de um dia de expediente. Enquanto isso, o clima azeda entre Harmony e o conselho. Natalie informa que descobriram sobre a tentativa de suicídio de Hallie e acusa Harmony de manter contato disfarçada como a senhorita Selvig com a irmã de Mark, a Devon. Como resultado, Harmony é demitida, aparentemente por delação do Seth. Mais tarde, revoltada com a demissão, a vemos destruir o misterioso altar que fica na sua casa. Como ela havia se aproximado da irmã de Mark sob o disfarce da senhora Selvig, ela é convidada para a reunião onde o Ricken faria a leitura do seu livro.
Durante esse encontro, o Mark externo confessa para a vizinha que pensa em se demitir da Lumon e ele nem sonha que está diante da sua chefe. Quer dizer, agora é a sua ex-chefe, já que ela foi demitida. Finalmente conhecemos a tal festa do Waffle. Dylan vai fingir aproveitar o seu prêmio enquanto o plano para avisar os externos entra em ação. A festa do Waffle se revela um evento extremamente bizarro. É bizarro até para os padrões da série, que já é bizarra. É uma espécie de liturgia sexual em que o premiado usa uma máscara do fundador da Lumon, o Kier Egan, e é seduzido por pessoas usando máscaras diferentes e nada sensuais. A cena é uma das coisas mais malucas e confusas da temporada, tranquilamente. Dylan consegue escapar daquela atmosfera perturbadora e corre para a sala de segurança. Usando o manual de instruções, ele se estica ao máximo para ativar o dispositivo que libera os internos enquanto estão no mundo fora do escritório. E finalmente vemos o que acontece com cada um deles. O Irving, agora desperto, começa a conectar as similaridades entre os seus quadros e o ambiente de trabalho da Lumon. E ele também descobre que vinha investigando a empresa há muito tempo. Ele vinha colecionando e separando notícias antigas sobre ela. Decidido, ele sai à procura do Burt para avisá-lo do que está acontecendo. Enquanto isso, Halle faz uma descoberta avassaladora. Ela desperta em uma festa de gala cheia de pessoas influentes e descobre que é, na verdade, Helena Egan, a filha de Jamie Egan, o atual CEO da Lumon Industries. Portanto, ela é herdeira do chefão, do criador daquilo tudo. Durante o evento, figuras poderosas como o senador Angelo Arteta, um financiador da Lumon, aplaudem a contribuição da empresa à ciência. A esposa do senador, a Gabi, que havia tido um contato anterior bastante estranho com Devon, a irmã do Mark, revela que sem a Lumon não teria conseguido ter filhos, sugerindo que também pode ter sido submetida a uma ruptura mais pontual. O ápice de tudo ocorre quando Halle, ou melhor, Helena Egan, ou é Ellie, é porque ela tá acordada. Você já entendeu, né? Ela faz um discurso para os convidados. Em vez de seguir o script planejado, o script corporativo, ela denuncia a empresa, revelando que os funcionários da Lumon não são livres, como antes a empresa afirmava. Eles são prisioneiros torturados diariamente, é o que ela fala. Do lado de fora, Mark, lendo o livro de autoajuda do seu cunhado, desperta e conta tudo à irmã, que promete por sua vez levar as informações à imprensa. Durante a leitura, Harmony, disfarçada como Sra. Selvig e cuidando da filha bebê de Devon, aparentemente sequestra a criança. Enquanto todos correm para encontrá-la, Mark, interno, localiza a sua sobrinha em um quarto. Lá ele vê um porta-retrato com a foto sua e da Casey, confirmando que ela é, de fato, a sua esposa, a Gemma. É quando ele descobre o que a gente descobriu. Os internos fazem o possível para se libertar da empresa. Dylan, ainda na sala de segurança, mantém os dispositivos ativados, esticando-se o máximo possível. E Seth começa a impedi-lo, revelando que Dylan não tem apenas um, mas 3 filhos. A pressão é demais. Dylan se descontrola, não resiste e solta os comandos. Irving chega à casa de Burt e bate à porta, mas descobre que Burt está feliz, vivendo um momento muito tranquilo com o seu companheiro. Quando Burt finalmente abre a porta, o interno de Irving é desativado antes que ele consiga passar a sua mensagem. Na cena final, carregada de tensão, Mark corre para compartilhar sua descoberta com Devon. No entanto, no exato momento que seu interno é desativado, ele consegue apenas gritar: "Ela está viva!" E assim chegamos ao fim da primeira temporada de Ruptura. É isso, pessoal. Muito obrigado por terem chegado até o final desse vídeo. Eu espero de verdade que tenham gostado desse trabalho. Obviamente, como é um resumo, alguns detalhes ficam de fora, mas eu garanto que vocês têm o suficiente para ir lembrando outras coisas e também se preparando melhor para a segunda temporada da série. Agora, para agradecer e incentivar esse trabalho, deixa um like aqui no vídeo, considere se inscrever no canal e a gente se vê numa próxima oportunidade. Forte abraço em vocês e tchau!